uma porção gloriosa da palavra de Deus. Esteja atento a tudo aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta noite. Eu confesso aos irmãos que é a mesma coisa se estivesse presente, né? Virtualmente, mas o peso é o mesmo. O coração bate forte. Parece que é a primeira vez que eu seguro esse microfone. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e ao nosso pastor Davi Fonseca, que nos franqueou esta noite para falar aos irmãos alguma coisa que por misericórdia o Senhor colocar em nosso coração. E eu me lembro dos tempos do rádio, né? Tive a oportunidade de falar no rádio um pouco, mas eu estou vendo que agora a coisa ficou mais séria, né? Então eu quero cumprimentar todos os irmãos que estão no seu lar, na sua casa, acompanhando esta live, dado as circunstâncias que nós estamos vivendo. E quero dizer aos irmãos que é uma honra estar com vocês. Mandar um abraço, né? Mamãe, papai, família, esposa, para todo mundo que está nos acompanhando nesta noite. Muito obrigado, pastor Davi, por essa oportunidade. O coração está quase saindo pela boca. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico que está lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, muito conhecido de todos nós. A verdade é que eu tenho absoluta certeza que neste exato momento pessoas com expectativas diferentes estão nos acompanhando em todas as partes do planeta. E com certeza Deus vai confortar o nosso coração. Êxodo capítulo 3 e versículo muito conhecido que é o 14. Diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu serei o que serei. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou, ou o eu serei, me enviou a vós. Amém. Meus irmãos, nós estamos bastante familiarizados com a expressão eu sou. E não está errado, não está correto, porque ele é. Mas se você for traduzir ao pé da letra mesmo, né, eu serei. E há um texto lá em Apocalipse que confirma essa expressão. Capítulo 1 diz: aquele que é, que era e que há de vir. E tanto eu sou como eu serei é uma expressão muito poderosa e forte. A palavra de Deus, ela tem o poder
de fazer em nós duas coisas. Nesses dias, né, que se fala muito no Covid-19, a palavra de Deus ela tem o poder de duas coisas: o poder de vacinar e de remediar. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A vacina, ela vem antes do problema. Já o remédio, ele vem durante ou depois do problema. E a palavra de Deus, ela tem o poder. Alguém pode dizer assim: não, eu já estou vacinado. Mas você não pode deixar de comer essa palavra. Quando Deus aparece a Moisés e diz: diga aos meus filhos, a nação eleita, que o eu sou, ou o eu serei me enviou a vós, te enviou a vós. Você está dando a eles duas coisas: a vacina e o remédio. Porque essa expressão não é uma simples expressão jogada ao vento, meus irmãos. É uma expressão de Deus prevenindo o seu povo daquilo que viria, daquilo que estava prestes a acontecer. E para que eles ficassem prontos, e para que deles fosse tirado o temor, o medo, então Deus envia a sua palavra. E eu começo aqui dizendo: antes do mal, antes das setas, antes dos ataques, Deus sempre envia a sua palavra na frente. É bem verdade que muitas vezes nós não seremos livres dos ataques. Mas quando eles chegarem, e eu quero dizer aos irmãos, os ataques sempre chegarão depois da palavra. A palavra sempre chegará primeiro. Porque o nosso Deus, eu não vou dizer que ele anda na velocidade da luz. Eu não vou dizer que ele é mais rápido do que um piscar de olhos, que são as velocidades mais rápidas que o mundo conhece. Mas o nosso Deus, ele é superior a essas velocidades. Por isso o texto diz: eu serei o que serei. Porque ele chegará sempre na frente. Pois bem, por que Deus fala dessa forma com seu povo? Para ativar neles. Note que não basta ter o remédio e nem a vacina. É preciso ter algo que ative essas químicas no corpo. E uma das coisas mais importantes que a Bíblia coloca como o ativador desta palavra que nós acabamos de ler é uma palavra muito simples: a fé. A fé. Eu gosto sempre de traduzir as expressões. E a tradução da expressão fé é confiança. Sem confiança, o remédio e a vacina não funcionam. A confiança, ela é o ativador da expressão que nós acabamos de ler. Porque ela trabalha no ânimo do ser humano. E nós sabemos que toda palavra negativa, em um momento difícil, ela derruba o sistema imunológico.
Eu não sei se os irmãos que nos acompanham já ouviram aqueles que andam nos hospitais, a turma da alegria. É uma equipe, não é? Que anda nos hospitais do câncer, principalmente, levando alegria para crianças que estão em situação de tratamento, porque descobriram que a alegria, ela ativa o sistema do corpo. Veja, meus irmãos, o que Deus está fazendo com o seu povo. O que estava prestes a bater na porta, o que eles estavam prestes a enfrentar, Deus manda a sua palavra. Eles não entenderam, porque isso aqui não é um nome de Deus, é um atributo de Deus. Mas Deus diz: diga ao meu povo que eu serei o que serei. Aleluia. Meus irmãos, me desculpe, eu estou falando aqui, mas posso ficar mais à vontade, né? Eu serei o que serei. Quando a nação ouve essa palavra, porque quando Israel estava cativo por muito tempo, sem visão, sem palavra, sem nada, e de repente chega lá um homem e diz: o eu serei me enviou a vós. Pode ser que eles não entenderam a expressão. Hoje nós compreendemos. Mas Deus, de uma forma extraordinária, lançou a sua palavra. E quando todas as pragas vieram sobre eles, Deus começou a descortinar, aleluia, o mistério que ele havia enviado por Moisés. E aí começa: as pragas atingem o Egito, mas Israel passa imune. De repente, um avivamento espiritual. Todas as pragas duraram, em média, 1 ano. Não foram uma atrás da outra, foi 1 ano. E 1 ano Deus falando para eles: vocês estão vendo? E vem a primeira, a segunda, a terceira, Israel passando imunes. Mas alguns ainda não entenderam a expressão eu serei o que serei. Deus está durante 1 ano vacinando e remediando, porque a nação passou por um momento de escravidão. Estavam todos machucados, estavam todos feridos. Aleluia. Esse momento em que nós estamos vivendo hoje está machucando muitas pessoas. Pessoas desesperadas, pessoas não têm esperança, não sabem o que fazer. Mas Deus nesta noite envia a sua palavra dizendo: calma, porque eu serei o que serei. Aleluia. E durante esse processo eles estão sendo tratados por Deus. Daqui a pouco vem a tradução da expressão eu serei o que serei. Quando eles estão fora do Egito, algo extraordinário acontece. Eles param diante de um deserto onde não tem água, onde as águas estão amargas. Fique com essa expressão, eu serei o que serei. E as águas amargas traz desespero, traz angústia. E diz a Bíblia que o povo clama a Moisés, e Moisés clama ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus responde. E Deus transforma as águas amargas em águas doces.
Um milagre extraordinário. Deus agora começa a traduzir a expressão, eu serei o que serei. E quando eu disse aos irmãos no início desta palavra, que essa expressão é muito mais, agora eu vou traduzi-la para você, meu amigo, meu irmão. O que significa isso? Por que Deus disse, eu serei o que serei? Eu sou o que sou. Deus disse isso porque Ele estava querendo incutir na mente, no coração, a expressão de eu serei o que você precisa que eu seja. Aleluia. Então, se Ele diz que será o que eu preciso que Ele seja, agora todos estão diante de águas amargas. Assim é a vida de muitas pessoas hoje. Pessoas vivendo num deserto e quando precisam de água, eles encontram água. Mas a água está amarga. O que é água no deserto? Água no deserto é riqueza. Para quem está no deserto, meu irmão, qualquer fonte, ou qualquer ribeiro, ou qualquer lago, é riqueza. Mas diante do povo estavam águas amargas. E o que fazer? Porque no deserto não tem tratamento, não tem poço, não tem nada. Então Deus mais uma vez se manifesta dizendo, eu não disse para você que eu serei o que serei. Eu não disse para você que eu serei o que você precisa que eu seja. Então Deus vai e opera um milagre à vista de todos. As águas amargas são curadas e todos podem beber. Eu sei que agora estão pessoas que estão com a vida cheia de amargura. Tem muita gente que pode beber das várias marcas. Hoje nós temos marcas de água. Eu trabalhando um tempo para uma companhia, eu descobri que tem provadores de água. Para mim água é água, né? Mas eu descobri que tem provadores de água. Porque a água tem dizem, a ciência diz que a água não tem sabor. Mas eu descobri que é só você ficar com sede, você descobre se ela tem ou não tem. Fica com sede, pastor Frank, pra você ver se a água não tem gosto. Descobri também que suco não é água. Muitas pessoas querem beber suco, dizem, estou com sede, vou beber um refrigerante. Refrigerante não é água. O corpo não entende como água, ele entende como comida. Aleluia. Pois bem, no deserto da vida, o que tem de gente, meus irmãos, procurando água boa para beber, e não encontra. E Deus, com o cuidado que Ele tem com o seu povo, Ele diz, eu vou transformar água amarga em doce, porque mesmo no deserto, eu tenho o poder de transformar o amargo em doce. Foi o que Jesus fez. Lembra na festa em Caná? Jesus pegou água e transformou água em vinho. Água significa uma vida sem gosto, uma vida sem prazer, sem sabor. Você come nos melhores restaurantes e não tem prazer mais. Você viaja ao mundo
e não sente prazer, nada preenche. Você bebe nos melhores lugares, você se hospeda nos melhores hotéis, você pode comer a comida do norte ao sul, você viaja, você tem conhecimento de línguas, de lugares, mas nada te sacia. Aleluia. Pois bem, Jesus é o único que tem poder de transformar uma vida sem gosto em uma vida com sabor. E a Bíblia diz que vinho na Bíblia significa alegria. Eu lembro que Jesus uma vez, em uma festa muito importante, no último dia da festa, Jesus se coloca de pé. E ele diz: quem tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Note, irmãos, que ele fez isso no último dia. Ele transformou a água em vinho por último. E no último dia da festa, depois de 6 dias, em que os judeus comeram e beberam à vontade, parece, irmãos, que Jesus fala algo que não tem sentido. Depois de 6 dias que todos comeram e beberam, e se alegraram, e contaram piadas, e riram, no último dia, no 7º dia, ele se coloca de pé e diz: se alguém tem sede, aleluia, é porque ele é o eu serei, ele é o eu sou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É porque o que Jesus está dizendo é que o mundo vai te dar de tudo, mas no fim, só eu posso saciar de verdade. A Bíblia tem uma expressão muito linda, meus amigos e meus irmãos. O salmista, no Salmo de número 37, se não me falha a memória, ele diz: confia no Senhor e faze o bem. Aí ele diz: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Eu fiquei parado nessa expressão. Por que ele disse verdadeiramente? Ele disse porque tem gente que come e bebe, mas não se alimenta. Eu confidenciei esses dias, ontem, né? Cheguei aos 110, né? Cheguei a pesar 110 quilos. Eu vendo um desses programas de reality, né? Um nutricionista fazendo seu programa, ele pegou uma pessoa obesa, uma pessoa bem obesa, queria fazer um tratamento. E ele disse, meus amigos, para essa pessoa: você está com anemia. Eu fiquei embasbacado, eu falei: mas uma pessoa forte, porque a gente tem a ideia de que a pessoa gordinha, né, fortinha, ela está bem alimentada. Aquele que come as montanhas né? E eu descobri que, na verdade, não é a montanha da comida, não é a gordura. Mesmo uma pessoa sendo fortinha, ela pode não estar alimentada. Eu descobri que ela estava anêmica, meus irmãos. E ele disse: é porque você pode estar comendo nos melhores restaurantes, nos fast foods, mas você não está sendo verdadeiramente alimentado. Eu quero encerrar essa palavra, meus amigos, meus irmãos, dizendo: o eu sou, o eu serei. Jesus veio, ele traduziu isso, ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. O que você está precisando? O que você está necessitando hoje?
Aleluia. Você precisa do quê? Aleluia. Deus, Ele não é aquilo que você quer que Ele seja. Ele é aquilo que você precisa que Ele seja. Algumas pessoas precisam de cura. Ele é. Algumas pessoas precisam de paz no lar. Quantas pessoas não têm prazer de voltar para casa? Quantas pessoas não têm alegria de se reunir em casa? Quantas pessoas olham para o seu lar e dizem: o meu lar, eu não vejo graça em voltar para casa. Se você pegar a Bíblia, as festas de Deus, todas elas fazem as pessoas saírem da rua e virem para casa, porque Deus tem prazer em reunir a família. Mas as festas que o adversário promove, é as festas que tiram a família de casa e leva para as ruas. São filhos que não querem voltar para casa. São pais que não querem voltar para suas esposas, maridos para suas esposas, pais para os seus filhos, porque na sua casa você disse por esses dias: minha casa não é um céu, minha casa é um inferno. Pois eu te apresento hoje o Deus que pode e tem poder de transformar a sua casa em um céu. Dar prazer você. Eu confesso aos irmãos, eu tenho prazer de voltar para casa. Eu tenho alegria de estar em casa. Eu posso dormir em paz. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter tudo que as pessoas, você acha que você deveria ter. Mas se Deus entrar no teu lar, aleluia, haverá paz na tua casa. A cura de Deus vai entrar na tua casa. A alegria de Deus vai entrar na tua casa. Em meio a essa crise toda, você vai ter uma paz que o mundo não pode dar. Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz. Não é a paz lá de fora, é a minha paz, disse Jesus. A paz que excede, dizendo o apóstolo Paulo, ela excede todo o entendimento. Ou seja, quando as pessoas estiverem todas confusas, você terá paz. E eles vão perguntar: mas de onde você tira tanta paz? Você vai dizer: é porque Deus se transformou na minha casa em paz. Por isso, fique com esse texto. A Bíblia diz: eu sou o que sou, eu serei o que serei. E traduzindo eu serei o que você precisa que eu seja. Apresente hoje a Deus aquilo que você precisa que Ele seja, e Deus será na sua vida. E eu digo isso com toda a certeza do mundo. Se tem uma coisa nessa vida que eu tenho certeza, é que a palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpre, não na vida de quem quer, mas na vida de quem precisa que ele seja. Eu quero agradecer ao meu pastor, agradecer aos irmãos que tiveram a paciência de me ouvir nesta noite. Fiquei muito feliz pelo convite, e quando a gente começa a falar de Deus, o nervosismo acalma, né? Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor. Aleluia. Graças a Deus. Que bom ouvir